Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal DevCloud. E para o vídeo de hoje eu gostaria de falar de uma feature do System Manager que é o Parameter Store. Explicar um pouquinho o que é o Parameter Store e qual que é a utilidade dele e, claro, demonstrar ali como a gente utiliza. Bom, eu vou acessar aqui já o Parameter Store, ele é uma feature do próprio System Manager, então já vou acessar direto ele aqui pelo console, Parameter Store. Cadê ele? Parameter, ele aqui, ó. Então, pessoal, o Parameter Store basicamente é um repositório centralizado de parâmetros, né? Então, quando a gente desenvolve ali as nossas aplicações, nossos microserviços ali, é comum a gente utilizar alguns parâmetros na aplicação, né? Sejam, por exemplo, URL de banco de dados, chave de APIs, URL de aplicações externas. Enfim, é comum, uma boa prática, a gente não colocar isso hardcode lá nas nossas configurações, né? E a gente fazer referência via variável de ambiente, né? E passar esses valores. E o Parameter Store é uma forma centralizada de a gente armazenar isso. Então a gente armazena aqui no Parameter Store da AWS e através de chamada de API a gente faz a recuperação disso em tempo de execução e obtém os valores desses parâmetros para poder utilizar na nossa aplicação. Ele é armazenamento de parâmetro hierárquico, né? Então a gente consegue fazer isso. Características dele, a gente tem ele em dois níveis, o Standard e o Advanced. O Standard a gente consegue armazenar ali até 10.000 parâmetros, com tamanho até de 4 KB, né? Isso não tem nenhum tipo de custo, a gente pode armazenar lá, fazer chamada de API, recuperar esses valores, a AWS não vai gerar um custo adicional para isso. E caso eu tenha parâmetros que exigem valores maiores de 4K até 8K, ou que sejam uma quantidade maior que 10.000 parâmetros, eu vou precisar utilizar o Advanced, que lá suporta até 100.000 parâmetros. Eu posso trabalhar com parâmetros de até 8K bytes de tamanho, e ali também eu vou ter um gerenciamento de política de segurança mais granular, vou conseguir colocar inspiração para esses parâmetros, enfim, são recursos mais avançados. A diferença é que ele tem um custo para isso, né? Então quem for utilizar o Advanced vai pagar um valor por isso. Já o padrão a gente não tem custo, basicamente ele é isso. Então vamos iniciar aqui, bastante simples a forma de criar um parâmetro. Normalmente a gente trabalha com forma hierárquica, poderia algo ser do tipo /dev/API-key, por exemplo, uma chave de API. E aqui a gente coloca uma descrição, chave de API teste. Como eu falei, eu posso optar pelos dois níveis, Advanced ou o Default, né? O Standard, ele já explica aqui a diferença, conforme eu falei. E aqui são os tipos de parâmetro que eu posso guardar. Qualquer valor de string, né? Uma string list, né? Basta separar por vírgula aqui. E uma security string. Quando eu marco ela aqui, pessoal, ele vai ativar para mim, obviamente, a criptografia do KMS. Tem que ser de forma criptografia chave síncrona, simétricas, porque assimétricas não aceita ainda. Mas aí eu posso criptografar aqui. Então eu vou criar uma simples e aqui eu coloco o valor dela, sei lá, tipo ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então simples, criou aqui, posso taguear também, criar parâmetro. Ele vai gerar para mim aqui do tipo string, né? Ele já mostra o tipo e do nível padrão. Tá aqui o parâmetro, para mim acessar basta eu usar esse valor aqui, que é chamada de API, passando esse valor aqui para obter, ele vai recuperar para mim o valor que está. Então quando eu entro nele aqui, eu vou ver o valor que a gente salvou. Ele vai ficar visível para mim embaixo o valor dessa chave aqui. Ele versiona, né, versão 1 do parâmetro, e aqui tem algumas informações, né? Basicamente, pessoal, aqui as versões que a gente vai trabalhar, né? Por exemplo, eu vou até testar isso que é interessante, ó, eu vou colocar aqui 789 e vou salvar uma alteração que eu fiz nele. Quando eu acesso ele aqui, a gente consegue ter o nosso histórico, né? Isso aqui é bem legal para a gente trabalhar com versões dos nossos parâmetros, né? Para a gente não excluir ele, né? A gente tem um controle ali. Então, pessoal, feito isso, essa criação, a gente pode recuperar isso na nossa aplicação utilizando chamadas via API do Parameter Store aqui. Claro que eu vou ter que configurar as minhas permissões, né, as minhas roles de permissões do IAM, como é padrão aqui do serviço da AWS. E eu posso usar o SDK da AWS para poder utilizar a linguagem de programação comum, Java, .NET, Python, enfim, outras linguagens. A gente consegue chamar isso na nossa aplicação fazendo chamada de API. Defino as minhas roles, as minhas policies, como é default, eu consigo chamar isso lá. E se a gente voltar aqui, a gente vai notar o seguinte, aqui a gente tem duas abas, chamadas de parâmetros privados, né, que são os meus parâmetros, ou seja, todos os parâmetros que permitem, que foram criados nessa conta e que serão utilizados apenas nela. E se eu quiser parâmetros que eu precise compartilhar com outras contas, eu tenho chamados parâmetros públicos.
Então aqui eu posso, por exemplo, usar um serviço. Aqui o ECS já vai ter esses parâmetros aqui, ó. Então, esse parâmetro aqui foi criado, eu consigo acessar ele de outra conta. Então, se eu pegar aqui, vai ser a mesma coisa. Ele vai ter informações aqui, ó. Foi um tipo standard, é uma string, só que aqui ele passou como se fosse um JSON. Não há problema nenhum nisso, é um texto do mesmo jeito. Então, esse aqui eu posso trabalhar com ele entre outras contas, que são os chamados parâmetros públicos, né? E aqui a gente tem os nossos parâmetros, que são os parâmetros privados, beleza? Percebam que os parâmetros públicos eu não consigo criar eles aqui, né? Então, por exemplo, eles foram criados pelo serviço que podem trabalhar entre contas, mas observe que eu não tenho aqui a possibilidade de criar. Eu posso exibir, mas eu não consigo criar nenhum parâmetro aqui. E aqui ele já dá um indicativo, porque eu posso até compartilhar no Run, né? No Resource Access Manager, eu consigo compartilhar esses parâmetros aqui. Bom, aqui eu tenho uma abinha de configuração, aqui eu posso mudar o nível do meu parâmetro, eu tenho os dois, avançado e padrão, e ele tem até um nível inteligente, ó, que ele diz aqui que ele vai decidir, por exemplo, se eu mando um parâmetro que tem mais de 4K, ele pode mudar automaticamente para o nível aqui, a gente botando inteligente, ele pode mudar para avançado, né? Ele escolhe dependendo da solicitação, ou seja, então se eu marco aqui, ó, ele vai verificar, se eu tiver trabalhando com algo que é uma característica que não aceita no padrão, ele vai mover para mim para o avançado. Então, bem legal isso aqui, se a gente quiser não se preocupar com esse controle. Throughput, também posso alterar o throughput aqui dos parâmetros, uma configuração que pode ser interessante e necessária em alguns casos. Bom, aqui eu tenho o meu parâmetro, posso cadastrar outro sem problema nenhum, por exemplo, posso colocar aqui db barra user, por exemplo, e aqui de novo eu coloco, aliás, eu pus no lugar errado, pessoal, o nome dele aqui em cima. A descrição é opcional, né? E aqui eu posso colocar um valor para ele, 1, 2, 3, sei lá. Aí a gente salva aqui e ele vai adicionando para a gente os parâmetros. E aqui a gente pode pegar através desse nome, recuperar ele usando a chamada de API aqui do getParameter. Ok, pessoal? Bom, então era isso, é bem simples esse serviço. Ele é um serviço aqui que a gente consegue fazer o bom uso, né, usando ali até 10 mil parâmetros sem custo, e é bem interessante para centralizar esses parâmetros hierárquicos aqui. Beleza? Espero que tenham gostado, até a próxima.